E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as críticas dos anarquistas... Não, dos marxistas aos anarquistas. Solta a vinheta! De vinheta eu quero que mostre aqui o Bakunin e o Marx, tudo na Internacional, e daí o Bakunin sendo expulso da Internacional Comunista. Então, gurizada, antes de mais nada, descrição aqui, minhas redes sociais, tá? Juntamente com as formas de apoiar o canal. A galera fica falando, se você fica pedindo muito dinheiro, se não pedir dinheiro, vocês não dão. Então assim, ó, já sai dando like se tu conhece o canal, curtindo, compartilhando, e cogite apoiar o canal via PicPay, transferência direta, dá pra assinar a mensalidade dos brothers, que tem uma série de benefícios dos brothers. Respondam o e-mail, vocês que assinam as mensalidades dos brothers, que vocês não respondem nunca o e-mail. E também o botão seja membro. Do mesmo modo que estamos vendo cada vez mais a direita assumir posições diferentes dentro do campo da direita, né? Então tipo, o liberal conservador, o liberal progressista, ou não sei, sabe? As várias facetas da direita, né? Que cada vez fica mais... cada vez mais estão tomando espaço aqui, faz parte, é salutar para a democracia, essa que a gente vive, né? Que eles ganhem espaço. No Brasil já era comum as inúmeras divisões da esquerda brasileira. Isso, quando a gente traz esse debate público pro Twitter, YouTube, ele se perde tanto pro lado da direita quanto pro lado da esquerda, porque acaba sendo, parece que só dois grandes conjuntos e a galera não observa que dentro desses conjuntos tem várias outras coisas. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque dentro, por exemplo, da direita a gente vai ter ali o Zancap, o minarquista, os liberal conservadores, sabe, uma série. E do lado da esquerda, apesar de a galera erroneamente falar que quero Estado à esquerda, né? Teria ali uma galera que tem já um núcleo forte ali dentro do YouTube para discutir política, que seriam os marxistas, né? E por que eu estou falando deles especificamente? Porque os marxistas, eles também vão se dividir em N coisas, né? Marxista, leninista, tipo assim, os caras vão se dividir em várias outras facetas também. Mas por que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso porque, de modo geral, os marxistas criticam os anarquistas e os anarquistas criticam os marxistas, e essa briga é, antiga. Tem na Guerra Civil Espanhola algumas sabotagens de marxistas e tudo mais. E também tem, né, a clássica expulsão, né, que eu comecei o vídeo falando do Bakunin da Internacional Comunista pelo Marx. Então tem muito essa briga entre os socialistas, que os anarquistas chamam de socialistas autoritários, né? Porque eles seriam socialistas libertários. Então tem muita briga entre esses tipos de socialistas. E por que eu tô falando isso? Eu estou falando isso porque dentro do YouTube eu conheço poucos anarquistas. Tem poucos anarquistas dentro do YouTube no sentido esse de ser de esquerda e tal. Eu vejo poucos, eu conheço poucos. Eu conheço o Barba, né? Tem um abraço pro Barba aí, ele é um cara muito gente boa. Que tem, né, um podcast. Eu conheço o Orlando Calheiros, que também tem um podcast bem legal, assim, que se auto-intitula anarquista. Mas em compensação tem muitos marxistas. E fora, eu nem tô falando ainda daquela galera liberal progressista que foi tocada pro campo da esquerda, tá? Tô falando só dessa galerinha que dentro do debate público já é uma coisa menor. E por que eu falo isso? Porque tem um canal que eu comecei a acompanhar faz pouco tempo, e a galera falou, acompanha o canal do cara é legal e tal, que chama o Ateu Informa, do Pedro. E de fato, muito gabaritado, guri muito gente boa, guri muito gabaritado, inteligente pra caramba. Ele faz lives assim, então, tem que ter saco e conhecimento pra segurar 1 hora de aula, que é o que ele se propõe a fazer, às vezes 50 minutos, 1 hora de aula sobre determinados assuntos. Ele destrincha. Ele tem, nesse vídeo específico que eu vi dele, que é muito bom, falando do porquê que ciências humanas não é só leitura. Eu achei esse vídeo espetacular. Esse vídeo eu recomendo pra todo mundo mesmo. Que o vídeo não é... Ele mostra ali por A mais B que ciências humanas não é... sei ler, então eu sei tudo sobre ciências humanas, consigo refogar o mar. Então, tipo assim, é bem interessante o jeito que ele mostra, o jeito que ele expõe. Então vale muito a pena ver esse vídeo. Porém, é nesse vídeo também que eu acredito que ele faz uma crítica muito rasa para os anarquistas, tá? E por que ele faz uma crítica muito rasa aos anarquistas? Porque ele estava explicando a diferença de autoridade e autoritarismo, que ele acha que tem que, numa situação, por exemplo, de pandemia, tem que ser autoritário no sentido de, tipo, quem entende disso falou que talvez seja melhor as pessoas ficarem em casa, mas então, que tenha essa autoridade para que deixe as pessoas em casa e tudo mais. Tem todo o lado bonito também da autoridade, né? O cara que compõe, o cara que é autor e tal, mas ele defende mais esse lado de realmente impor a coisa, porque ele acredita que dessa forma, ao impor a coisa, enfim, né, essas pessoas que impuseram teriam mais gabarito do que as pessoas que estão aceitando essa coisa, então ele acredita nisso. Eu não vou entrar no mérito se isso é errado ou certo,
O único mérito que eu vou entrar é que ele defende bem esse ponto, né? Ele defende muito bem o ponto que ele fala, ele até brinca, eu sou autoritário, não sei o que, mas ele defende muito bem esse ponto. Mas o outro ponto é o quê? A principal crítica que os anarquistas fazem aos marxistas é justamente o fato deles serem autoritários. Eu militei com muito marxista. E olha, tá pra nascer gente mais chata no movimento estudantil, viu? Tá pra nascer gente mais chata no movimento estudantil que marxista, porque eles eram muito autoritários. Pode ser uma experiência só minha? Pode ser uma experiência só minha, dentro do recorte ali, né? Na época eu tava na faculdade, que eu me importava com essas coisas e tal. Claro que pode. Mas também, quando a gente observa as práticas marxistas ao redor aí do globo que foram tentadas, sempre flerta muito com esse autoritarismo. E ele usa essa lógica do autoritarismo por quê? Para falar que ele não gosta de marxistas justamente porque eles não são autoritários. Então a gente tem aí nesse posicionamento dele uma coisa interessante. A gente tem duas posições contrárias sobre o mesmo fato. Um acha que tem que ser autoritário, o outro acha que não tem que ser autoritário. Sobre o mesmo fato. Olha que coisa interessante que às vezes se dá ao conhecimento. E eu não tô falando que ele tá errado. Eu acho que ele tá errado só na crítica ao que ele faz aos anarquistas ao falar isso, porque, porra, cara, a gente tem uma série de experiências anarquistas pelo mundo, onde os anarquistas eram super organizados, onde os anarquistas, tipo, tinham as assembleias diretas, onde os anarquistas tinham autogestão, e que isso por si só, pelas próprias experiências que já teve anarquistas pelo mundo, refutaria o que ele falou sobre os anarquistas. Não o que ele fala sobre autoritarismo, tá? Ou sobre ser autoritário, que ele acha que ele fala que é isso. Beleza, isso faz, né? Tô falando especificamente sobre essa crítica. E trago isso por quê? Porque é bem comum no YouTube esse tipo de crítica partindo de marxista. É um clássico isso. Era um clássico antes do YouTube, agora com o YouTube ele vai ter mais ainda. Claro que é uma discussão que ainda recém tá começando no YouTube. Isso eu quero que vocês observem, porque primeiro a gente polarizou o debate, né? Primeiro o debate é polarizado, depois quando ele for ganhando uma nova normalidade, ou quando talvez alguma coisa mais perto de liberal progressista assumir o governo, a gente vai começar a ver esses outros movimentos da esquerda se pegando. Por hora a gente tá vendo essa direita brigando, essa esquerda meio que observando por fora, mas daqui a pouco a esquerda briga. E tudo isso faz parte, a disputa de ideias se dá através dessas brigas também. Não tô criticando as brigas, tô só querendo mostrar pra vocês o que é comum esse tipo de coisa, que ele levanta esse ponto, e esse ponto nada mais é do que a grande desavença entre marxistas e anarquistas. Eu tenho um vídeo sobre anarquismo também e socialismo, se vocês quiserem que eu deixe aqui nos links, me lembrem que eu deixo, tá? Mas eu só achei interessante isso, assim, gostaria que ele respondesse isso, né? Por que ele acha que anarquista é tão autoritário, tão não autoritário assim, mas ele bota isso como uma coisa ruim, e anarquista realmente não é autoritário, mas não significa que ele não faça as coisas. Esse é o ponto, que eu acho que ele não discutiu, ou não assumiu, ou não entendeu. Mas enfim, seria essa a provocação que eu faço pra ele. Recomendo que vocês vejam, viu? Principalmente esse vídeo que eu tô me referindo, porque esse vídeo é muito bom pra entender por que ciências humanas é e difícil também. Tá, então, era isso, um abraço pra ele, viu? Continua fazendo os vídeos aí, volta e meia eu olho, tem muito conteúdo, tem uma carga mesmo de conhecimento muito grande, parabéns nesse aspecto aí. Dá pra ver que ele é acadêmico, mas ao mesmo tempo ele é muito didático, né? Então meus parabéns por isso. Mas faço essa pequena ressalva aí, tá bom, meu velho? Então era isso, beijo no cérebro de todo mundo, se inscreve no canal e tchau!